E é com muito orgulho que eu chamo agora o nosso próximo painel a história do agro brasileiro e sua relevância na segurança alimentar. Vamos ter a honra de ter no nosso palco 2 ex-ministros da Agricultura que contribuíram muito para a construção da história do agro brasileiro. Então, para começar, a primeira palestra com a temática Uma visão sobre a história e as oportunidades do futuro, convidamos ao palco o ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Roberto Rodrigues, por favor. Bom, gente, vamos rapidinho, porque tem um cartão amarelo de cara aqui para a gente. Então, vamos ser rápido no processo aqui. Quero, antes de mais nada, cumprimentar muito o Canal Rural, ao Júlio pela iniciativa, muito bacana, ao governador do Estado, que nos recebeu aqui com tanta alegria, com tanto prazer, e com uma mensagem muito clara sobre os temas centrais a serem absorvidos, ao ministro Fávaro e a sua equipe, que estão demonstrando que trabalham efetivamente pelo agro brasileiro, de modo que cumprimentos a quem tomou conta desse processo. Ao Tomazoni, pela ampla ação tomada, com ênfase que o Peroda deu, a questão do agronegócio energético, fundamental ao Brasil também na área de carbono. Bom, eu vou tentar atender a demanda do Júlio aqui, falando sobre um pouco de história, certo? Que é o velho dessa coisa, velho conta história, né? Vou fazer contar a história para vocês. Mas antes de contar a história, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós... Para lá que eu aponto? Tenho conversado muito com o ministro Fávaro, inclusive, com o Toninho, que está aqui conosco também, o Vilmondes, obrigado, Vilmondes, pela presença aqui, sobre os 4 novos cavaleiros do Apocalipse que transitam pelo universo, brida solta, perturbando o mundo inteiro. Que o Tomazoni muito claramente colocou, sem indicá-los individualmente. Segurança alimentar, que é o tema central da nossa conversa, segurança energética, que o Perosa também apontou, mudanças climáticas, que o Tomazoni cuidou muito bem aqui também, e um quarto ponto que ficou transitando, mas que é fundamental, que é a questão da diversidade de renda, a pobreza, que é um tema central colocado por você, ainda que transparente, ainda que tocando de leve no tema, o problema da fome e da miséria no mundo. Então, esses 4 pontos, segurança alimentar, energética, mudança climática e desigualdade social, serão resolvidas pela agropecuária do mundo inteiro. Mas qual agropecuária? De cinturão tropical do planeta. Isso que acho fundamental, na discussão agora com o G20, mostrar a importância do cinturão tropical do planeta. Pega toda a América Latina, toda a África subsaariana, boa parte da Ásia também. Por quê? Porque nessa área aqui tem terra disponível para crescer, horizontalmente, e tem tecnologia baixa, produtividade para crescer. Aqui que vai explodir a produção agrícola no mundo. Não só de alimentos, mas também de energia e fibras. Esse é o ponto em termos de futuro. Mas, para chegar aqui, alguém tem que comandar esse processo. E também, mais uma vez aqui, isso ouço frequentemente do presidente da Apex, Jorge Viana, a nossa história está escrita nesse gráfico aqui. Muito clara. Olha que nós fizemos com grãos no Brasil nos últimos 30 anos, desde o plano Collor até hoje. Nós tivemos um crescimento na área plantada de 16, de 110%, ou seja, dobrou a área plantada nesses 30 e poucos anos, mas a produção cresceu 417%. Não cresceu mais, porque esse ano tivemos um problema do El Niño. Então, seria mais de 430%. Então, a produção cresceu 4 vezes mais do que a área plantada. Isso se deve fundamentalmente à tecnologia. Aqui a presidente Silva Zoá, da Embrapa, que é a alavanca desse processo todo, nos levou a esse crescimento espetacular. Tecnologia é a base do nosso processo de crescimento. Mais do que isso, porém, e aqui
o tema que o Tomazoni citou com muita ênfase, o tema da sustentabilidade. Nós cultivamos hoje com grãos 80 milhões de hectares. Na verdade, são 60 e poucos, só que fazemos muitas áreas com 2 a 3 safras por ano. Então, cultivamos por ano 80 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, seriam de mais 116 milhões de hectares. Ou seja, nós poupamos 116 milhões de hectares. Não é conversa, não é promessa, não é sonho ambientalista ou romance. É certo. Nós fizemos e pouca gente fez isso no mundo inteirinho. A mesma coisa com a questão de carnes, frangos, crescemos 539%, suínos. Então, é impressionante o que a tecnologia fez e o empreendedorismo do produtor rural brasileiro. São 2 pontos que trouxeram aqui bastante ênfase. A questão energética, pouco tratada aqui, mas que é essencial também. É o segundo problema do mundo, a sustentabilidade energética. Todo mundo sabe que nós temos hoje no Brasil 47% da nossa matriz energética renovável. A do mundo é 14%, um terço da nossa. O que pouca gente sabe é que a agricultura contribuiu com 15% de biomassa e mais 9% de carvão. Ou seja, a agricultura contribui com metade da matriz energética renovável do Brasil. Isso é agronegócio, agricultura, que podemos fazer essa coisa avançar. Então, o tema central aqui, e parece a ser discutido agora junto ao G20, é que o Brasil não precisa ser considerado como um rival ou como um combatente que quer ficar sozinho na parada. O Brasil pode ser o grande transmissor de conhecimento para esse litoral tropical do mundo inteirinho. Energia, fibras, alimentos. Nós desenvolvemos tecnologia aqui que ninguém tem, fazer isso ir para frente em outros países do mundo inteiro. Esse fato nos permitiu crescimentos importantíssimos, que todo mundo conhece, vou perder tempo aqui, mas no ano 2000 nós exportamos 20 milhões de dólares, no passado 166 milhões de dólares, estamos mais de 170 esse ano. Isso é impressionante, por exemplo. Agora, com mais ênfase ainda, para onde foi? 60% de 20 anos para a União Europeia e Estados Unidos, no ano passado 19%. O que explica isso? Simples. A China, que tinha 2,7% em 2000, tem agora 36%. A Ásia, fora a China, de 11% para 17%. A própria África, de 3%, passou para 6,1%. O que é? O mundo em desenvolvimento, foi muito claramente explicado aqui pelo Tomazoni. Aumentou a demanda, que a renda aumentou, a produção aumentou, e por isso passou a comprar muito mais. E nós tivemos a capacidade de aumentar a produção para atender a isso. De tal forma que hoje, considerando apenas o gráfico lá direito, o agronegócio tem um saldo comercial, teve no ano passado, 150 bilhões de dólares, e o mundo teve, e o Brasil teve 51 negativos no setor. Quer dizer, o Brasil todo teve um saldo comercial de 100 bilhões, graças ao agronegócio, que tem sustentado permanentemente esse esforço brasileiro de avançar e manter, inclusive, as reservas cambiais. De tal forma que esses números aqui são conhecidos, não vou perder tempo com eles, mas vou ir para a parte final, que é o futuro. O que nós precisamos fazer? Primeiro, é mostrar isso ao mundo, com clareza. Nós somos capazes de realmente avançar e alimentar o planeta de maneira consistente, não só com alimentos, mas também com matriz energética renovável, cuidando das mudanças climáticas e destruindo a desigualdade social, criando empregos no mundo tropical inteirinho. Nós precisamos cuidar da logística, tem uma política de renda no campo, foi citado, o governador falou claramente do tema seguro rural. É uma coisa central. O Brasil é o único país do mundo que não tem um seguro rural digno. Eu criei o seguro rural, a primeira coisa que fiz no primeiro ano. Ainda conseguimos. Presidente Jorge, você sabe quanto lutamos para melhorar essa questão ultimamente. Precisamos cuidar dessa coisa para avançar. O seguro rural tem uma vantagem. Ele puxa tecnologia. Nenhuma seguradora vai dar seguro para quem não tem tecnologia. Então, puxa para dar tecnologia para cima. E outra, o banco privado vai dar dinheiro. Não precisa de Banco do Brasil, o banco privado vai dar dinheiro. Muito mais do que temos hoje em dia. O comércio internacional, a questão dos acordos diplomáticos, o que o Perosa faz com a equipe brilhante dele, sob o comando do ministro Fávaro, é espetacular. 200 acordos comerciais em um ano e meio, é um recorde absoluto. A Tereza Cristina fez bastante coisa também, o Blairo fez muita coisa, eu assisti o Blairo andando pelo mundo atrás de acordos, mas esse avanço é espetacular. Sem isso, não se garante mercado permanente, então é essencial que as coisas avancem. Precisa organizar a cadeia produtiva. Uma coisa que me incomoda, nós somos o maior exportador mundial de soja, de milho, de algodão, de carne bovina, de carne suína, de suco de laranja, de açúcar e peixe. Está aqui o presidente da Peixe do Brasil. Nós não exportamos nada de peixe, podemos crescer muito com 8 mil quilômetros de costa, 12 milhões de água doce. Fruta, nós somos o terceiro maior produtor mundial e 25º
em matéria de exportação. Então, há espaço para crescer. Trigo, a Embrapa tem variedade de trigo novas para o Cerrado, e daqui a 10 anos eu vou estar exportando trigo também. Então, há um espaço para crescer em outras cadeias produtivas, que falta uma condição, uma parceria público-privada para as coisas avançarem. Tudo isso, então, me leva a uma última... na verdade, já acabou o meu tempo aqui, mas eu preciso falar uma coisa para vocês que é essencial. Pode? Mais um minutinho? É o seguinte, gente. Eu fui presidente de várias entidades de classe, juntamente com o ministro Favro, que presidiu outras áreas. Estou vendo aqui o Tirso, o Blairo, tanta gente que aqui presidiu entidade de classe. Eu passei metade da minha vida metendo o pau na cidade porque desprezava a agricultura. Cidadão urbano não ligava para a agricultura, desprezava por ignorância. Passei a vida inteira metendo o pau na cidade. É uma bobagem, é um erro. E esse erro eu conheci Tomazoni. Quando viu uma vez a Catherine Deneuve, que era a grande atriz francesa, ganhou o maior prêmio de cinema do mundo, e dedicou o prêmio aos agricultores franceses. E o jornalista perguntou, mas como uma atriz como você, uma dama do cinema mundial, dedica prêmio a agricultor, meu governador? Ela falou, como é que você acha que eu estou viva? Quem é que me alimenta? Quem é que me veste? Pensa que roupa nasce aonde? Na loja de roupa? Sapato nasce do pasto. Tudo é agricultura. Então, quando eu vi aquela declaração da Catherine Deneuve, tive certeza. Toninho está rindo, você já me falar mais 10 vezes isso aqui, né, Bruno? Você também. Por quê? Eu sou agricultor. Quando eu planto uma semente de soja ou de milho, aquela semente é produzida por um cientista, um biólogo, um geneticista, um agrônomo formado onde? Numa universidade urbana. Portanto, se não tem a cidade, não tem a universidade, não tem o cientista, não tem a semente para plantar. Não tem a trator, a plantadeira, o caminhão, tudo isso é fabricado na cidade. O banco da crédito, segurador, tudo que eu tenho de insumo ou serviço é fabricado na cidade. Portanto, produtor rural, como eu, não faz nada sem a cidade. Aí eu recebo aqueles serviços e insumos, planto, cultivo e cuido. Vai para onde a minha produção? Uma fábrica, fica na cidade. Para uma feira, para um supermercado, na cidade. Ou vai para um porto, que vai fazer os contratos, advogado, está na cidade. Ou seja, eu não vivo, eu, produtor rural, não vivo sem a cidade. Nem para produzir, nem para vender a produção. E a cidade morre de fome e pelada. Se for produtor rural brasileiro, que produz comida e roupa para se vestir. Então, a verdade é que o urbano e o rural são absolutamente unidos. São pedaços iguais da mesma sociedade, que é a cidade que é o povo brasileiro. Portanto, se não houver essa relação, não vai haver uma estrutura política pública. A maioria do povo brasileiro é urbano. Nós precisamos, para ser campeão mundial da segurança alimentar, precisamos de políticas públicas. Graças a Deus, temos avançado bastante, mas há muito a fazer ainda, como foi colocado aqui nesse penúltimo slide. Muito para fazer. Só vamos ter política pública se a maioria da sociedade assim o desejar e assim o entender. Então, acho que o nosso trabalho, e aqui, cumprimento muito você, Júlio, por esse trabalho. Dependemos muito da comunicação adequada para que o mundo entenda o que nós estamos fazendo aqui no Brasil e com isso ter uma política pública consistente para a gente continuar crescendo. Nós podemos ser, não tem a menor dúvida, Tomazoni colocou, Perosa colocou, o ministro Fábio fala isso o tempo inteiro, não podemos ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, da paz, que não vai haver paz se não houver comida para todo mundo. Esse é o desafio. Eu estou velhinho já, mas eu tenho certeza que eu consigo carregar essa taça de campeão mundial ainda. Mas sozinho não, só se todo mundo aqui vier junto. Vamos juntos, gente, que vale a pena. Muito obrigado. Grande Roberto Rodrigues. Os 4 pilares: segurança alimentar, clima, renda e energia. Diversidade, isso, maravilha, muito obrigado, viu? Bom, pessoal, agora eu fico muito honrado de poder acompanhar esse encontro, né? Estou muito honrado de poder acompanhar esse encontro de gigantes aqui do agronegócio brasileiro. Eu queria chamar aqui ao palco para abordar também a temática, uma visão sobre a história e as oportunidades do futuro, o também ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores presentes,
Cumprimento o governador Mauro Mendes, obrigado pela presença, e também o Jorge Viana, que foi meu colega governador, colega no Senado, e trabalhando junto muito tempo lá. Também o Vilmondes e todos vocês aqui presentes, o ministro Fávaro, ministro Roberto Rodrigues, o Tete. Quando eu fui convidado para vir aqui, nesse evento, foi dito a mim que não era para fazer palestra. Então, eu não tenho nada para mostrar para vocês, né? Eu vim aqui para fazer uma conversa e achei que nós teríamos aqui alguém que fosse nos estimular a discordar e a concordar com as coisas. Mas eu entendo, pela temática aqui colocada, que nós agricultores, nós agricultura, nós a pecuária, nós a agroindústria, tá? Nós olhamos para esse momento e vimos muitas dificuldades, uma série de dificuldades. É logística, é de financiamento, é de integração, é de porto, é de ferrovia, é de hidrovias, rodovias. Mas se nós olharmos 40 anos para trás, que foi exatamente no tempo que eu cheguei aqui em Mato Grosso, e muitos aqui chegaram, e chegaram no Centro-Oeste também, se nós olharmos 40 anos atrás, aí sim a gente ia ver e viu o que é dificuldade. Porque não tínhamos estradas, não tínhamos hidrovias, não tínhamos ferrovias. E eu lembro que quando eu ia lá em Brasília fazer parte daqueles... Tete vai lembrar do CISOJA, né, que era promovido pelo Silmar Miller, lá de Porto Alegre. A gente ia para Brasília para reclamar, para dizer que não dava de produzir aqui no Centro-Oeste. E eu tinha lá um desenho naquelas lâminas que escrevia ainda com aqueles pincel no retroprojetor. E eu colocava lá o que era o Mato Grosso e aonde que eu queria que o Mato Grosso fosse. Aonde que nós deveríamos trabalhar para o Mato Grosso ir. E a comparação era bem simples. Hoje, o Mato Grosso, o Centro-Oeste, é o patinho feio da federação na produção agrícola. Tanto é que a ministra Zélia e o Collor não queriam nem nos dar financiamento. Então, nós éramos muito feios, mas, ao mesmo tempo de olhar para aquela dificuldade, eu via que nós poderíamos nos transformar num belo de um cisne. E acho que é isso que nós estamos sendo nesse momento. Uma produção de pouco mais de 500 mil de toneladas, 40 anos atrás, para mais de 100 milhões de toneladas de grãos nesse estado. O Centro-Oeste liderando todo esse movimento, na pecuária, na agricultura, e logo vem a questão da suinocultura, da avicultura também. Então, as coisas foram sendo superadas ao longo desses anos, pelo trabalho de milhares de pessoas, milhares de presidentes de sindicatos, de associações, todo mundo dando a sua parte, fazendo a sua correria, até que nós conseguíssemos nos organizar um pouco melhor aqui em Mato Grosso e depois serviu de modelo para o restante do Brasil, quando nós, agricultores, dissemos o seguinte, cara, cada vez que tem que ir a Brasília defender o interesse da agricultura ou da pecuária, a gente tem que matar um bezerro, fazer uma vaca, um bingo, para poder ir lá e ficar no hotel em Brasília. Isso não era justo com quem tinha que pagar e para aqueles que não pagavam também. Então, decidimos criar aqui as nossas associações, e aqui nasceu a AMPA, que foi do algodão, nasceu a ProSoja, e que depois virou a Abrapa, uma entidade nacional, e todas as outras entidades que foram criadas com fundos, com recursos, para poder fazer a defesa desses setores lá em Brasília. E, obviamente, a conquista que tivemos junto no Ministério da Agricultura, espaço para trabalhar, espaço para se defender, e do tempo do Pratini de Moraes para cá, né, depois veio o Roberto, veio todo mundo, nós sempre tivemos espaço como associações lá dentro para defender os interesses desse setor fora. Por que eu estou passando essa rápida pincelada? Porque aqui internamente são milhares de atores para resolver os problemas nossos. Agora temos aqui o governador Mauro Mendes, que faz uma nova revolução. Eu vou deixar um pedacinho para mim lá atrás do que eu fiz, mas uma nova revolução na questão da logística.
milhares de estradas sendo construídas, asfaltadas, recuperadas, pontes sendo feitas, tudo isso é caixa para o setor, é caixa para a agricultura, é diminuição do nosso custo. Então, são milhares de atores e o governo fazendo essa parte. Mas quando nós chegamos aqui no nosso tema, que é o G20, quem que pode fazer isso aqui? Tá? Quem que pode impulsionar o Brasil numa nova direção ou continuar conquistando novos espaços, novos mercados? Somente a política, somente o mapa, o Ministério de Relações Exteriores e todo o conjunto de governo é que podem negociar, retirar barreiras ou até colocar barreiras, muitas vezes, de proteção. Então, isso faz com que a gente chegue nesse G20, e aqui junto com a iniciativa privada, indo para uma reunião extremamente importante, onde as 20 maiores economias na área da agricultura estarão presentes aqui no Malai durante 4, 5 dias. E o ministro Favre e toda a sua equipe do MAPA terão condições de negociar ponto a ponto das questões que estão atrasadas, colocar na mesa pontos futuros de negociações que nós queremos. Nós não abriremos mercado, novos mercados, vamos chamar assim, e aqui o Fábio já colocou, foram mais de 120, 150, nós não abriremos novos mercados ou manteremos novos mercados se a gente não permitir que o mesmo mercado que compre, que ele nos venda também. E muitas vezes o setor da agricultura não tem esse entendimento. Muitas vezes um dos nossos setores se acha prejudicado porque abriu a maçã, abriu a pera, né? Abriu, vamos chamar assim, a importação, permitiu de trazer banana do Equador. Ora, esse mercado ele é de mão dupla. O que vai tem que vir. Quem compra também quer vender. Então, Fávaro, vocês têm agora aqui, nesse G20, junto com a iniciativa privada, uma grande oportunidade de conduzir as coisas que estão faltando, como disse, e abrir novas negociações, novos acordos, e sempre ter um Ministério da Agricultura muito atuante, muito presente. Eu era até um certo crítico, até chegar a ser ministro, de tantas viagens, tantas participações que os nossos técnicos fazem mundo afora, em fóruns, tantas coisas que se faz aí fora, mas se nós não tivermos presentes, novas regras vêm, nova legislação vem, e quando a gente vê, passou e não tem mais para quem reclamar. Então, quando você quer participar como o Brasil quer, deve e está fazendo, tem que fazer isso aqui, estar presente nas discussões, botar na mesa e discutir aquilo que é interesse da agricultura, da pecuária brasileira. Então, parabéns a vocês, obrigado por aqueles que vieram a Mato Grosso nos visitar e aqueles que aqui ficarem, tenham uma boa semana. Tenho certeza que quem for lá para o Malai vai adorar, porque o hotel é muito bom. Obrigado. Quanta riqueza aqui, hein, Mauro? Que a gente está vendo, né, nos conteúdos. Permaneça aqui, ministro. Vai cumprimentar o pessoal. Muita riqueza aqui hoje, né? Pois é. 2 ex-ministros. A gente não poderia, inclusive, né, deixar de aprofundar aqui ainda mais. E a gente vai ouvir um pouco mais os nossos ex-ministros, eles estão se cumprimentando, para a construção de um futuro do nosso agro. Então, eu quero chamar ao palco aqui, para fazer a moderação desse painel, a nossa diretora de conteúdo do Canal Rural, Jaqueline Silva. E eu peço, por favor, que volte ao palco os nossos ex-ministros. Então, o Roberto Rodrigues e também o Blairo Maggi, por favor, aqui ao palco. Ainda não acabou, pode voltar. Por favor, Roberto Rodrigues. E só lembrando que está ficando lindo o quadro aqui do Adriano, pessoal. E ele vai ser, daqui a pouco ele vai ficar prontinho aqui, pintando ao vivo para todos nós aqui. Daqui a pouco vai estar finalizado e a gente vai doá-lo para o Hospital de Amor de Barretos. Jaque? Bom, estava desligado, agora está ligadinho. Bom, primeiro, uma honra poder estar aqui, né, discutindo, ouvindo
esses dois ex-ministros fera e que cada vez mais eu me aprofundo nesse agronegócio. E eu começo trazendo o que o professor Roberto Rodrigues colocou aqui e que eu achei incrível, que é exatamente isso, fazer esse distanciamento entre o agro e o público final, né, a cidade. E quando eu vim para o Canal Rural, o que mais me encantou foi conseguir fazer essa conexão, porque eu não venho do agro, eu sou agro e hoje apaixonada pelo agro, e eu entendi tantas coisas que não chegavam até mim como informação e que eu me vejo na missão de trazer esse protagonismo para o produtor rural, que é esse protagonismo, como o professor colocou. Então, professor, eu já começo falando sobre isso, né? A gente viu aqui, como o Blairo também, o ex-ministro, colocou para a gente, que é importante agora que o governo traga, né, esse processo. Nós, como veículos de comunicação, a primeira vez com a CNN, falando mais ainda para fora da porteira, qual seria o próximo passo, né? O governo já está fazendo, como a gente consegue também fazer com que a cidade olhe com mais carinho? É se posicionando, é fazendo o que a gente está fazendo aqui? Obrigado. Tá vendo? Nem se comunicar a gente não sabe direito. Mas a tua pergunta é importante, é um tema que a gente discute há décadas, né? E tem sempre uma não, o agro não sabe se comunicar. Eu acho que tem uma colocação diferente aqui para fazer. Você deu o seu exemplo. Graças a Deus veio para o agro, viu, Jaque? Mas você falou que você não sabia nada do agro. Sabe o que eu acho? As pessoas falam, o agro não sabe se comunicar. Não é verdade. É o comunicado que não sabe entender o agro. Acho que falta educar. Na verdade, é uma questão de educação. Então, eu vejo, por exemplo, o trabalho que a Apex faz. Lá fora, é espetacular. Lá fora. Não tenho até conversado com o presidente Jorge, a gente fazia alguns eventos lá fora, fazendo sobre sustentabilidade do agro, fazendo o pessoal da JBS, da BF, para mostrar que não fazendo de verdade sustentabilidade. A verdade. O que eu penso é que o sistema educacional brasileiro foi deixando o agro de lado. Foi criado recentemente uma associação chamada de Olho do Material Escolar. Mães e pais no interior de São Paulo, já estão em 17 estados hoje no Brasil inteirinho, mostrando que o material escolar é ruim para o agro. E conta coisas velhas, superadas, do século passado, como se fosse verdade recente. Se isso é um processo ideológico ou a ignorância, o fato é que as crianças e os jovens são educados contra o agro. O trabalho escravo, a destruição do meio ambiente, há um material escolar contrário ao agro. Então, todo mundo está crescendo, de 20 anos para cá, cresce desconfiado ou com uma vontade ao agro. Então, penso que é um tema, já que de educação. O que o Canal Rural faz, o que vocês fazem o tempo inteiro, vocês falam para nós como nós somos importantes. Tem que falar para quem tem 15 anos, para quem tem 12 anos, porque é que vai conduzir o Brasil daqui a 10, 15 anos. Acho que o tema passa fundamentalmente por uma educação que é inadequada no Brasil. Fora isso, é comunicar e comunicar adequadamente. Um tema que já conversei também com o presidente da Apex é o seguinte, a gente traz gente de fora, jornalistas de fora, para vir conhecer o agro brasileiro. O jornalista já vem com um preconceito contra nós. Já não vem com vontade de defender a gente. Volta, vê tudo bonitinho, mas vai lá e mete o pau. Então, eu acho que nós temos que contratar a gente de fora para defender a gente lá fora, e não a gente ir lá defender. Então, é um processo muito complexo e muito amplo, mas que passa fundamentalmente pela educação adequada do Brasil. Não, muito importante mesmo, e a gente está aqui com o Canal Rural e o nosso presidente Júlio Carnino cada vez mais trazendo, né, como é o caso que a gente já falou aqui da CNN e outros veículos, para a gente conseguir se comunicar melhor. Blair, uma das coisas também muito importantes que você colocou agora ao final foi esse processo de deixar com que outros também venham, né, abrir essas fronteiras para que a gente consiga tanto vender quanto comprar.
Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, porque a gente sabe que o produtor rural acaba sendo um pouco arredio quando esse é o assunto, né? Quando esse é o tema. E você acredita que o produtor precisa também assumir esse papel de protagonismo e entender que isso não vai fechar o mercado dele, né? Exatamente isso. Eu lembro quando estava no Ministério, um dos fatos que nós discutimos, eu até citei rapidamente aqui, a questão da banana. Estava proibido ou não permitido vir banana aí do Equador para cá. E o Equador, pela sua política, falou o seguinte: nós não vamos mais comprar a linha branca de vocês. Se você não permite que o meu produto vá para o Brasil, eu não vou permitir que vocês tragam para cá. Bom, comecei uma negociação e o pessoal do Vale do Ribeira se posicionou ao contrário, porque eles estavam ali com a produção de banana. O senador Aloysio, à época ministro, me chamou também, porque ele tinha base eleitoral ali no Vale do Ribeira, e fizemos uma conversa e fomos avançando, e eu sempre defendi e defendo que o mercado seja de duas mãos. No final, nós conseguimos, vamos chamar assim, convencer o pessoal do Vale do Ribeira que não tinha problema, que os equatorianos não iriam tomar o nosso mercado de banana. Primeiro, que a banana é um pouco diferente, o gosto é outro, e os produtores do Vale do Ribeira estão a 100 quilômetros de São Paulo. Como é que você vai perder para alguém que está a milhares de quilômetros, né? Então, foi feita uma conciliação e o mercado funcionou. Então, está aí um exemplo de que, muitas vezes, você tem um mercado fechado por uma resistência que não faz muito sentido, né? Por exemplo, a questão do café também. O café, né, Roberto, eu acho que é a estrutura mais antiga, não sei se é a cana-de-açúcar ou do café, das representações que tem no Brasil, são as mais antigas, né? E muito diversa. Tem várias entidades, várias associações que tomam conta da mesma coisa. Então, para o ministro, eu acho que Favro deve estar passando isso, o Roberto deve ter passado, eu passei, é muito difícil sentar numa mesa com o pessoal de café, por exemplo, e chegar num acordo para fazer uma determinada coisa. E por que hoje, né, a Holanda e a Alemanha e a Itália são os maiores exportadores de café e não o Brasil, né, de café industrial, e não o Brasil, que é o maior produtor? Porque não se permite a entrada de café de outros lugares aqui, tá? Ou se dificulta muito. Assim é no cacau. Então, quando você não permite que haja esse tipo de comércio, você não consegue fazer um blend, você não consegue ter um produto que o mundo quer. O mundo não quer só um produto, o mundo não quer só o gosto do café do Brasil. Ele quer vários cafés que estão esparramados por aí. Então, esse é o papel que o Ministério tem que trabalhar e tem que fazer, porque é isso que vai impulsionar a nossa indústria, né, a partir das coisas básicas que nós temos. Então, eu acho que o mercado tem que ser aberto. Nós, da agricultura, precisamos entender isso. Às vezes, judia alguém, eu não estou dizendo que não judia, às vezes judia, né? A mesma coisa, eu presenciei a questão da abertura da carne brasileira nos Estados Unidos. Eu fui lá, à época, assinar aquele acordo. Nós abrimos, e o Tomazoni acho que ainda está aqui, nós abrimos, à época, a possibilidade de trazer picanha dos Estados Unidos para cá. Bom, os frigoríficos nosso povo não queria, mas no momento em que você deixa entrar uma picanha aqui, você leva milhares de bois para lá, né? Então, esse mercado aberto é muito bom, e acho que esse é um dos caminhos e da segurança do nosso negócio da agricultura. A gente está com o tempo também restrito aqui, mas eu queria trazer dois assuntos, né, que são aí cernes do B20. A gente falou sobre investimentos e sobre aumentar a produção com tecnologia e com inovação. Professor Roberto Rodrigues, fazer isso principalmente com o pequeno produtor rural e via as cooperativas, eu acho que esse é o nosso foco, porque daí a gente traz essa tecnologia e faz com que eles consigam cada vez mais ser autossuficientes. Você já colocou a resposta na tua pergunta, não tem dúvida nenhuma. Com a economia globalizada, a margem por unidade de produto tende a diminuir, cada vez mais. De modo que a renda rural se dá na escala. Ora, o pequeno não tem escala por definição. Ele é pequeno, não vai ter escala jamais. Está fora do mercado. Ele só entra no mercado através da cooperativa. Então, acho que da cooperativa ele consegue não só a escala, consegue tecnologia,
consegue agregar valor, consegue acessar mercado. Então, não tem dúvida nenhuma que esse é um processo indispensável. Aliás, é o tema que o Tejon defende com muita ênfase, como também o Tejon é o papa da comunicação. Eu me meti a falar de comunicação aqui, quem tem que falar sobre isso é o Tejon, mas o cooperativismo, outro tema que foi colocado aqui pelo Tomazoni, é o tema do financiamento. O financiamento é cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito hoje é muito recente, mas já responde por 20% do crédito rural, crescentemente. No mundo é mais de 50%. Nos Estados Unidos é 45%, no país capitalista. Então, o crescimento das cooperativas agropecuárias para defender o pequeno é essencial. E o crédito cooperativo cada vez melhor. E, Blairo, também para a gente finalizar aqui, quando a gente fala de financiamento, você também acredita que seja via cooperativas ou a gente também precisa olhar para esse grande produtor? Eu entendo que é o conjunto das coisas, né? Tem espaço para tudo nesse negócio. Tem as cooperativas, tem as trades, tem os bancos, banco público, banco privado. O importante é que nós tenhamos um sistema que tenha credibilidade, tá? Que empresta o recurso para quem vai produzir, ele decide o que vai produzir, qual é a margem que ele quer, mas ele tem a obrigação de, no final, pagar a conta ao banco, à cooperativa ou à trade. Porque se isso não funcionar, não adianta nada, né? No final, você tem um dinheiro muito caro, muito difícil de acessar e uma baixa produção ou baixa produtividade por falta de recursos. Mas tudo isso está realmente linkado na questão da segurança jurídica. Eu vejo, por último, aqui a gente está vendo muitas questões de RJ na agricultura e assim, o cara tomou dinheiro para plantar. Se não deu atividade e não permitiu, ele pode até renegociar aquele ponto. Agora, eu como agricultor, vou no mercado, compro apartamento em Balneário Camboriú, compro avião, faço não sei o quê, compro apartamento em Miami, compro uma fazenda, aí, claro, as contas não fecham. Aí eu vou na justiça e peço uma RJ, né, e boto todo mundo no meio do bolo, pego um desconto de 70% do negócio. Aí eu pergunto, qual é o sistema financeiro que aguenta isso? Nenhuma, né? Então, todos nós temos que ter a responsabilidade de entender, crédito existe, o dinheiro está aí para produzir, pode ajudar muito a produzir, agora todo mundo tem que se comportar dentro das regras do jogo que está acontecendo. Então, tem lugar para cooperativa, tanto é que as cooperativas aqui no Mato Grosso, né, a Sicredi, tem crescido muito. É um exemplo de atuação e de respeito que tem entre os produtores e entre a própria cooperativa. O professor também quer falar alguma coisa, né, Roberto? Não, é que eu gostei demais da resposta do Blairo, eu queria sublinhar o que ele colocou aqui. Ele falou sobre sistema e segurança jurídica, essas coisas que são integradas. E aqui, no crédito, tem que estar o seguro rural. O seguro, o sítio do agronegócio e a segurança jurídica garantem o crédito para quem merece e para quem tem direito a ele. Então, acho que eu só queria sublinhar essa palavra do Blairo, que é muito interessante. Segurança jurídica e sistema integrado. Não, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo aqui acabou, né? Eu vou deixar com os nossos apresentadores agora. Foi uma honra poder estar aqui ouvindo um pouco mais de vocês e mostrando, né, para o nosso público que está em casa também, não só do Canal Rural, e dessa vez falando junto com a CNN, que cada vez mais a gente, como Canal Rural, consiga trazer todas essas informações de forma mais clara para o nosso público final, para que a gente traga protagonismo para o nosso produtor rural e consiga cada vez mais fazer essa conexão campo e cidade, como vocês bem colocaram. Muito obrigada.